nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Hosana, Hosana. O noivo vem, ele vem. Hosana, Hosana. O noivo vem. Entra tudo aqui, a tua casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha O teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha O teu reino. vem. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Nós estamos a te esperar, Deus. Cantamos Hosana. Nós invocamos, acende a chama e que venha O teu reino. Diga. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha Que venha o teu reino. Que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Hosana, o noivo vem. O noivo vem, que entre o Rei da Glória. Nós nos rendemos, Hosana, Hosana. Aleluia! Você pode adorar com palmas. Todos que precisam ter
esperança pra viver. Venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Todos os que são de Jesus, mortos pro mundo, vivos pra luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Celebre a Ele. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. A sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Declare: nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Está perto de nós. E não há mais Nenhum temor nos libertou. Perto está o Senhor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. A sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. A sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está perto de nós. Aleluia. Glória a Deus, essa maravilhosa graça que nos alcançou, que clareou a nossa escuridão. Louvado seja o nome do Senhor que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Declare na sua casa: Senhor, obrigado pela sua maravilhosa graça. Obrigado pelo teu amor. Aleluia. Até o fim, o rei da glória.
digno, Jesus. Cantaremos para sempre o que fizeste a nós. Glória a Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Tu és digno, Jesus. Aleluia. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Tu és digno. Digno é o Cordeiro que a morte. Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Maravilhosa graça. Seu infinito amor tomou o meu lugar. A minha cruz levou. Só que não entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto maravilhosa graça. Seu infinito amor tomou o meu lugar. A minha cruz levou. Só me não entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Glória a Deus. Discípulos. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Cristo, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes, e mais do que isso. Ele multiplicou discípulos. No início eram 12, a esses 12 logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize e faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor. O discípulo ajuda o pastor. O membro luta para crescer. O discípulo para reproduzir-se. O membro espera uma visita. O discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu. O discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez, e é assim que ele quer que façamos. Olá, graça e paz, eu quero desejar a você uma boa noite, que a graça de Jesus esteja habitando no seu coração. É muito bom poder ter você aqui conosco na conferência Alcance, a conferência anual de célula da nossa comunidade de fé. Nós já vivemos momentos extraordinários. Ontem à noite nós pudemos pensar sobre uma igreja que olha além do horizonte,
Hoje pela manhã, que manhã enriquecedora, estivemos juntos recebendo ministrações a respeito da visão celular, a respeito do cumprimento da grande comissão. Pudemos ouvir pastor Paulo Mazzoni, pudemos ouvir pastor Sérgio Ornung, pudemos ouvir pastor Léo Matos. Como foi enriquecedor ouvir sobre a grande comissão através do pastor Roberto Botrel. E hoje, aqui nós estamos celebrando a Jesus e eu quero apresentar a você o nosso preletor nessa noite, Pastor Magide. Pastor Magide é um dos pastores na Igreja Batista Central em Belo Horizonte. É o pastor que pastoreia uma das extensões, a extensão Boulevard. Pastor Magide é um amigo pessoal, é alguém muito próximo da minha casa, da minha família, e é um privilégio tê-lo aqui conosco, óbvio. Ele vai falar conosco lá de Belo Horizonte. Estamos agradecidos a Deus pela tecnologia, e é a tecnologia que nos permite fazer essa conferência 100% online e aprofundar ainda mais o nosso comprometimento com a visão que Deus tem nos dado. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor abençoe o pastor Magide, que o Senhor fale através dos lábios dele. O Senhor sabe a necessidade que temos enquanto igreja e o Senhor também sabe o quanto nós teremos que avançar para cumprirmos com eficiência e eficácia a grande comissão que o Senhor nos deu de fazermos discípulos para o teu nome. Eu peço que cada líder de célula, cada pastor da nossa igreja, cada pessoa conectada à célula, cada pessoa envolvida nessa conferência, que ela receba a revelação da tua vontade, abra o nosso entendimento, tire qualquer impedimento, remova as barreiras e que possamos, ao final desta conferência, municiados pelas ferramentas e pelas armas espirituais, possamos fazer uma grande colheita que possa produzir glória para o teu nome. Fale através do teu filho, fale através do pastor Magide, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite, meus queridos irmãos da Segunda Igreja Batista, aí da cidade de Campos. Privilégio estar com vocês nessa noite. Pastor Adonias Júnior, meu querido amigo, irmão em Cristo, que alegria poder estar aí ministrando na sua igreja, aos irmãos da sua igreja, não é? Amo muito o irmão é uma referência para mim, é uma honra estar com vocês, como disse. E queria, então, trazer nessa noite uma palavra aí para o seu coração, não é? Queria trazer uma palavra que eu dei o nome de uma boa nova para contar. E antes da gente ler o texto, eu queria fazer uma oração com você, não é? E aí onde você está, aquieta aí o seu coração agora, acalma aí, não é? Talvez você esteja sentado, então aquieta aí agora. E vamos orar, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos de todo o nosso coração. Deus, eu me sinto tão honrado de estar aqui junto com os irmãos e oro, Deus, para que o Senhor nos visite, a mim, a cada um que está sendo ministrado agora. Deus, que o Teu Espírito tenha liberdade de mover e de agir, no nome de Jesus Cristo. Deus, isso não é apenas algo para se assistir, mas pelo contrário, o Senhor não está limitado a tempo e a espaço. O Senhor é Deus, o Senhor é Espírito, o Senhor está em todos os lugares e eu peço que a presença manifesta do Senhor venha agora, em cada ambiente onde essa ministração está chegando, e que todos nós possamos ser tocados por Ti. Ah, Deus, eu lembro sempre, o Senhor mesmo disse que a palavra do Senhor, quando ministrada, quando ela é enviada, ela nunca volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada, e essa é a nossa oração, para que a palavra do Senhor, ministrada aos nossos corações, produza fruto, produza todo o propósito para o qual o Senhor está enviando, no nome de Jesus. Amém. Querido irmão, queria compartilhar então com você a respeito de uma boa nova para contar, e eu quero usar o texto que está lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 24.
Eu vou ler um texto assim um pouco maior, eu sei que você não se importa, porque ler a Bíblia, não é? É muito bom ler a Bíblia, não é mesmo? Então, eu queria, não é? Encontre aí o livro de 2 a Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 24, então, eu queria que você acompanhasse então a leitura comigo, eu leio na versão NVI. Diz assim a palavra de Deus: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou uma tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pombo, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele, socorro, majestade. O rei respondeu, se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou, qual é o problema? Ela respondeu, esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo e junto ao corpo. E ele disse, Deus me castigue com todo rigor. Se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Verso 32, ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades, aquele assassino, né, mandou alguém para cortar-me a cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? E no verso 33 diz assim, enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse, essa desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Então nós vamos pular agora para o capítulo 7 e continuar a leitura dessa história. No capítulo 7, no versículo 1, diz assim, Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu, você o verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros, para que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Verso 5. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou o rei dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Verso 8. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Esse é o dia de boas notícias e não podemos ficar calados.
Eu queria, irmão, que você repetisse isso comigo. Eu vou repetir. E à medida que eu for falando, você, aí onde você está, eu queria que você repetisse, porque esse versículo é o versículo-chave dessa mensagem. Verso 9 diz assim: então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Esse é o dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Eu continuo lendo então dizendo assim, eles dizem, se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo ao palácio do rei. E no verso 10 diz assim, então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram. Entramos no acampamento arameu e não vimos, nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. Pulando depois para o versículo 14, diz assim, assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores, vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por 1 peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta, e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Verso 18. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei, amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido, você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Querido irmão, essa é uma história incrível, uma história impressionante. E é ela que eu quero usar para ministrar ao seu coração nessa noite. O primeiro ponto que eu queria abordar com você é que a situação de Samaria, ela é muito similar à situação que nós vivemos hoje, não é? Pensa comigo, aquela cidade estava cercada pelo exército inimigo. Então, por que é parecido com o que nós vivemos hoje? É parecido porque estava cercada por um exército inimigo. E se você observar as nossas cidades, se você observar as famílias, não é? A sensação que nós temos é que as pessoas, não é, estão cercadas, não é? Essa tem sido a sua realidade. As pessoas estão livres, mas estão aprisionadas. E eu não estou falando isso só por causa da crise da Covid-19. Na verdade, essa crise que estamos vivendo, ela só está potencializando esses problemas, essas prisões em que as pessoas estão vivendo. Muitas vezes obrigadas a fazer coisas que não querem, sentindo que as suas vidas estão sendo sugadas, não é? Passando por situações extremas, muitas vezes de fome e de necessidade, que era o que acontecia lá em Samaria. E por que se assemelha ao que nós vivemos hoje? Se assemelha também por causa da valorização daquilo que não tem valor. Filho, será que você não está valorizando coisas que não têm valor? Por que você está falando isso, pastor? Porque lá, naquele ambiente, você parou para pensar, um esterco de pomba, não é? Esterco, desculpa falar, cocô de pombo, valia uma fortuna. Valia 5 peças de prata. Uma cabeça de jumento. Já comeu cabeça de jumento? Uma delícia, não é? Uma coisa assim maravilhosa. Valia 80 peças de prata. Porque havia fome naquela cidade.
Os historiadores entendem que aquele cerco ali deve ter durado em torno de 3 anos e meio. Ninguém entrava, ninguém saía. Havia fome. O povo estava desesperado. E valorizava coisas que não têm nenhum valor. Assim tem sido a nossa realidade. As pessoas têm valorizado na nossa sociedade, nas nossas cidades, aquilo que não tem o mínimo valor. São as falsas religiões, são programas de televisão, muitas vezes, pornografia. As pessoas estão se perdendo na pornografia. Isso está como uma praga nos dias atuais. E valorizam aquilo que não tem valor. E essa é a realidade do que nós temos vivido na nossa sociedade. As pessoas têm comido o lixo que Satanás tem dado para elas. E outra, não é, realidade que havia em Samaria, que se assemelha ao que a gente está vivendo hoje, é loucura e desespero. Irmão, você que está me ouvindo aí, para pensar um pouquinho. Eu queria que você pensasse e refletisse nisso. Você acredita que 2 mães se reúnem e decidem, numa noite, comer o filho de uma delas e no dia seguinte comer o filho da outra? Você consegue imaginar que alguém possa fazer isso? Pois a Bíblia diz que elas fizeram. Só que a primeira fez, mas a segunda não teve coragem de fazer. E elas foram reclamar para o rei. E o rei então rasgou as suas roupas, o rei ficou desesperado, porque a situação daquela cidade era uma situação de loucura e desespero. Querido, nas nossas cidades hoje, é tamanha a fome espiritual do homem moderno, as pressões, as angústias da vida, que tem levado pessoas à loucura, ao suicídio, à depressão, à busca desenfreada por prazer, por coisas, para tentar de alguma maneira satisfazer necessidades, satisfazer suas feridas, suas necessidades assim sentimentais, emocionais. Pensa comigo, você teria coragem de fazer isso? Pois é, foi o que foi feito lá, não é? Na nossa sociedade de hoje, crianças são descartadas como lixo, como naquela época, não é? Não só por pessoas que são pobres, pessoas que são ricas também, não é? Não estão nem aí para os seus filhos. A loucura que aquelas mães cometeram, não é? Ela se repete simbolicamente, não é? No descaso com o ser humano, no descaso com a sociedade, que a sociedade tem com as crianças, no extremo horror, não é? De até sacrifício humano que a gente sabe que acontece. Esse desespero, essa loucura que a gente percebe hoje, não é? Dá para nós a ideia de um mundo carente, com pessoas correndo atrás de coisas, sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer. As pessoas com grande fome, elas fazem loucura, e no fundo isso é uma grande fome de Deus. Samaria daquela época é a realidade das nossas cidades hoje. Da sua cidade aí, da minha cidade aqui, não é? Das cidades ao redor. E a Covid-19 só, como eu falei, está potencializando isso. Segundo ponto que eu quero ministrar ao seu coração é que Deus sempre tem uma palavra de esperança para os desesperados. Talvez você que está me ouvindo, você está desesperado. Escute, no meio daquela confusão, no meio daquela loucura que reinava naquela cidade, loucura a ponto de mãe comer o seu próprio filho, no meio daquilo, não é? Eliseu se levanta e traz uma palavra de esperança. Ele diz assim: amanhã, a essa hora, farinha, não é? Cevada, coisas que faziam parte da alimentação deles, vão ser vendidas por apenas uma peça de prata. Que coisa impressionante. Queridos, Jesus falou que o ladrão, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Mas ele, Jesus, vem para dar vida, e vida em abundância. Querido, por favor, entenda isso. Em toda situação de desespero, Deus sempre
tem uma palavra de esperança para nós. Assim aconteceu, não é? Aqueles leprosos, não é? Receberam riquezas que eles nunca imaginaram sonhar, não é? Assim Deus se move conosco, assim Deus quer fazer na nossa vida, assim Deus tem uma palavra para você, uma palavra para mim, não é? Você que nesses dias de crise está vivendo uma situação de desespero, por favor, entenda, Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele é o mesmo. Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Querido, entenda isso, entenda isso. Pedro, certa vez, quando Jesus deu uma palavra dura, ele falou assim, Deus não é homem para que minta. Desculpe, Pedro falou assim, para onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus falou, Ele vai cumprir, e o profeta abriu a sua boca e disse, amanhã a essa hora, abundância vai haver nesse lugar. 3. Os moradores de Samaria não fizeram nada. Nada, não é? Quando a gente olha então essa história, a única conclusão que a gente chega é que Deus operou um grande livramento para aquela cidade e os moradores de Samaria não tiveram que fazer nada. Eliseu foi o profeta que trouxe a palavra, os leprosos, fugindo daquela situação, foram os instrumentos de Deus para trazer a boa nova, mas os moradores não fizeram nada. É exatamente isso que a Bíblia chama da graça de Deus. Não é? Que participação o homem tem na salvação? Nenhuma, apenas precisa crer. A Bíblia diz, não é? Paulo falou para nós, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Isaías, no texto, né, no capítulo 55, no versículo 1, ele falou, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Há uma graça de Deus liberada para nós através de Cristo Jesus. Querido, essa é uma grande notícia para nós. É uma grande notícia para nós. Não se esqueça disso. Receba a graça de Deus. Por favor, entenda isso. Meu quarto ponto. Já estou caminhando para o final. 4. O texto enfatiza muito que a incredulidade produz morte. Toda a cidade de Samaria foi beneficiada pelo que aconteceu, menos uma pessoa, o ajudante do rei, o oficial do rei, não é? Havia uma ameaça para a cidade. O normal ali seria que toda aquela cidade morresse. Mas quando Deus vem e traz o livramento, apenas uma pessoa morreu, foi o oficial. Por que ele morreu? Porque ele não creu na palavra de Deus. Querido, cuidado. Nós precisamos ter muito cuidado com a incredulidade. Incredulidade se opõe à fé. Por favor, entenda isso, meu irmão. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto importa que todo aquele que dele se aproxima creia que ele existe, que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Deus tem prazer em nos galardoar, em nos abençoar, mas a Bíblia diz para nós que sem fé é impossível. Irmão, eu demorei anos para aprender uma coisa. Anos, não é? É a coisa mais boba do mundo, mas para mim foi duro. Que impossível é impossível. Impossível é impossível. A Bíblia diz para nós, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você olhar o início do ministério de Jesus, quando ele é batizado no Jordão, ele é cheio do Espírito e ele volta para Nazaré, a Bíblia diz que em Nazaré ele não pôde, olha a expressão que a Bíblia usa, não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade daquele povo. Incredulidade produz morte. Nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós estamos na igreja, nós somos filhos de Deus, mas estamos cheios
de incredulidade no nosso coração, não é? Nós não podemos duvidar do poder de Deus. A gente muitas vezes não declara isso. A gente não declara, mas as nossas atitudes, elas exalam incredulidade. E o quinto e último ponto, e que eu queria enfatizar mais para você, é que os leprosos foram os instrumentos de Deus para levar as boas novas. Eu imagino que você saiba, não é, que naquele tempo os leprosos não podiam conviver com as outras pessoas. Eles eram pessoas que eram rejeitadas. Por isso eles estavam à porta da cidade. A lepra na Bíblia, ela simboliza pecado. E o leproso simboliza o pecador. Eles estavam sofrendo como toda a cidade, não é? Eles estavam desesperados, eles estavam famintos. E na busca de uma solução. E eles pensaram assim, se a gente ficar aqui na cidade, nós vamos morrer. Se a gente sair, se o exército inimigo, o exército arameu, pegar a gente e matar, nós vamos morrer mesmo. Se não matar, melhor ainda. E eles foram embora, não é? Foram embora. Saíram ali da cidade na esperança de que algo pudesse acontecer. E de repente, quando eles chegam no acampamento dos sírios, não é? No acampamento dos arameus, eles ficam surpreendidos. Eles ficam boquiabertos. Por quê? Porque não tinha ninguém. O povo havia fugido. A Bíblia diz que Deus fez soar um estrondo ali, não é? E um barulho, como o barulho de exército, e aquele povo fugiu apressadamente e largou ali seus cavalos, suas roupas, seus alimentos. Havia ali uma fartura. Tudo o que eles necessitavam havia ali. Assim como em Cristo Jesus, não é? Nós encontramos tudo para as nossas necessidades. Aqueles leprosos, então, começam a saciar sua fome. Então, eles comem, eles bebem, e eles veem tantos tesouros que eles começam, então, a fazer o quê? A esconder. E eles pegam prata, pegam ouro e começam a esconder, a enterrar. E eu imagino eles falando assim, nós estamos ricos, nós estamos feitos, que bom, aleluia. Talvez eles estivessem dizendo assim, aleluia, glória a Deus, Deus nos livrou e tudo. Mas de repente, quando eles saem da segunda tenda, quando eles já têm noção da realidade, não é, de abundância de víveres ali, abundância de coisas que têm muito valor, um deles diz assim, opa, espera aí, né? Hoje é um dia de boas novas. Nós não podemos ficar calados. Nós temos que ir lá e contar para aquele povo que está desesperado, que está se matando, que está comendo filho, que eles não precisam fazer isso mais. Porque Deus fez algo, um milagre aconteceu, e tem abundância, tem comida aqui para todos nós. E eles falam assim, seremos culpados se ficarmos calados. O que acontece então? Eles voltam para a cidade, eles vão em direção ao palácio, e anunciam a toda a cidade, olha, não precisa mais fazer loucura. Não precisa mais entrar em desespero, porque Deus fez um milagre. Querido, pensa nisso. Você já parou para pensar nisso? Sabe, aqueles homens eram leprosos. Eles eram doentes, feios, desprezados. Aparentemente eles não valiam nada. E era assim que a sociedade tratava eles. Mas eles se tornaram portadores de uma notícia maravilhosa. Eles se tornaram portadores de uma notícia de salvação.
assim somos nós. Muitos nos rejeitam, muitos nos consideram leprosos, muitos não querem nem chegar perto de nós. Mas deixa eu te falar uma coisa, filho. Escute, por favor. Você tem uma boa nova para contar. Eu tenho uma boa nova para contar. Nós podemos dizer às pessoas, chega de loucura, chega de desespero, chega de desvalorizar o que não tem valor. Por favor, a comida, a bebida, Jesus providenciou para nós. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 26, ele falou assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Isso significa para nós que Deus usa os mais improváveis para serem porta-vozes, né, de uma mensagem gloriosa, para que a glória seja apenas de Deus. Você acredita em milagre, filho? Pois você está olhando para um deles. Eu sou um dos mais improváveis dessa terra. E hoje eu estou aqui, com um microfone aqui do meu lado, falando para você. Isso é um milagre. Um dia eu vou ter a oportunidade de contar meu testemunho para você. E eu estar aqui falando para você é um milagre muito maior do que um paralítico andar, sabe? Porque um dia eu encontrei Jesus e Jesus fez um milagre. E hoje eu me tornei um portador das boas novas. E você também precisa se tornar um portador das boas novas. A nossa igreja, ela precisa sair das quatro paredes. Por quê? Porque nas nossas cidades há um povo desesperado, um povo que não sabe o que fazer, um povo que faz o que não quer, um povo que está oprimido pelo diabo, um povo que está gastando toda a sua vida naquilo que não vai fazer diferença nenhuma, um povo que está cometendo loucuras, e todos eles precisam ouvir uma mensagem, uma boa notícia, e você tem essa boa notícia para dar. Querido, existem milhares de pessoas morrendo sem Deus nas nossas cidades. E você sabe, quem parte sem Jesus, qual é o destino dele? Então, você que já recebeu a boa nova, e eu que já recebi a boa nova, nós precisamos compartilhar. E eu queria ir aonde você está agora, filho, que você se colocasse de pé agora. Por favor, coloque-se de pé. Mesmo que no ambiente em que você está, esteja um pouco apertado, esteja difícil, dê um jeitinho aí agora. Fique de pé. Eu queria orar com você agora. Filho, nós não podemos ser egoístas. Deixe-me dizer para você, nós não podemos ser egoístas. Aqueles leprosos, eles tiveram o entendimento. Eles falaram assim, nós não podemos guardar isso só para nós. Essa notícia, ela precisa ser espalhada. A igreja existe para isso. A igreja recebeu de Jesus a grande comissão. E Jesus falou, vão e façam discípulos por todas as nações. Essa é a palavra de Jesus para nós. Por todas as nações, por todos os lugares. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a obedecer tudo o que lhes tenho ordenado. Filho, por favor, entenda isso, receba isso. E aí de pé onde você está, eu quero orar com você agora. Se você quiser ajoelhar, se ajoelhe. Mas receba essa palavra. Nós somos como aqueles leprosos.
leprosos que um dia encontraram Jesus. Foram curados, foram sarados. E nós precisamos levar essa boa nova. Você tem uma boa nova para contar. Qualquer um de vocês que estão me ouvindo tem uma boa nova para contar. Talvez exista aqui alguém que nessa noite quer entregar sua vida a Jesus. Então essa é a sua oportunidade. Faça uma oração comigo, não é? Diga assim: Senhor Jesus, eu entendi nessa noite que o Senhor é o pão vivo e que eu posso me alimentar de Ti, que eu posso ser liberto do desespero, da dor e da angústia. E nessa noite eu Te recebo como meu Senhor e Salvador, dono da minha vida. Entra na minha vida, Jesus, porque nessa noite eu faço uma aliança contigo. E eu queria que você, ainda de pé aí, todos vocês agora, fechem os olhos. Eu estou pedindo ao Espírito de Deus para te visitar aí onde é que você está agora. E nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, olha para nós, meu Deus. Olha para nós aqui, meu Pai. No início nós pedimos: Deus, visita a gente no ambiente onde a gente está. Visita a gente. Visita mesmo, Pai. Eu estou reafirmando essa oração. E estou pedindo para que venha uma convicção tal sobre nós agora. Que venha um poder, uma graça, um favor. Assim como houve uma graça do Senhor derramada sobre a cidade de Samaria, vem uma graça, um favor, um poder, uma unção do Senhor sobre nós agora, para que possamos entender, e não só entender, mas nos tornarmos definitivamente proclamadores das boas novas, porque o Senhor disse para que fizéssemos isso. No nome de Jesus Cristo, seja um proclamador das boas novas na cidade de Campos. Seja um proclamador das boas novas no meio da sua família, no ambiente de trabalho, onde quer que você for, seja um proclamador das boas novas, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos da Segunda Igreja, grande privilégio estar com vocês, pastor Adonias, grande abraço, querido, não é? Deus os abençoe. A paz do Senhor seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus! Que coisa maravilhosa poder receber a ministração, poder ser abençoado. Nós estamos chegando ao final da nossa celebração hoje, mas eu quero lembrar você que amanhã, às 10 horas da manhã, aqui mesmo pelo canal no YouTube, estaremos juntos e nós vamos encerrar esse processo da nossa conferência anual de célula, uma conferência totalmente online. Foi algo novo, está sendo algo novo para nós, mas com certeza algo assim que está agregando valor por compartilharmos a visão que Deus tem nos dado. Tenha uma boa noite, que a graça de Jesus te alcance, que você possa dormir o sono do justo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.